sem mais delongas, eu quero convidar você a abrir novamente sua Bíblia no segundo livro de Samuel, no capítulo 13. Talvez você tenha se lembrado, ou você se lembre nesse instante, que no domingo passado, nós, na continuidade da nossa série de mensagens sobre a renovação pessoal, Renove-se, nós falamos da experiência trágica de um jovem chamado Amnon, que cometeu uma série de desatinos, né? Cometeu um ato absurdo de violência contra a sua irmã Tamar, a sua meia-irmã Tamar, quando a violentou por causa dos seus desejos, né, descontrolados, ou melhor, desejos que o controlaram. A partir desta reflexão, Deus falou muito ao meu coração para nós direcionarmos uma parte especial da nossa série de mensagens, uma vez que esta série de mensagens, ao contrário das outras, não tem necessariamente uma data para acabar. Nós vamos aqui trabalhando enquanto Deus vai ministrando a nossa mente, o nosso coração e nos orientando. E dentro dessa perspectiva, eu estava orando, Senhor, para onde nós vamos agora? E Deus, então, falou profundamente ao meu coração de que nós precisamos falar sobre a alma humana. Nós precisamos falar sobre alguns sentimentos que nos adoecem dentro dessa perspectiva. Inclusive, pelo fato de estarmos no mês da família, essas experiências que a gente tem contado, que a gente tem narrado, estão exatamente acontecendo dentro de um ambiente familiar, que é a família de Davi, a família do grande rei de Israel. Sendo assim, hoje nós iniciamos uma minissérie dentro da série de mensagens Renove-se. E o tema dessa minissérie é a trilogia da alma, como encontrar cura, como encontrar os antídotos para os venenos emocionais que nós muitas vezes permitimos que entrem nos nossos corações. E a primeira destes venenos, a primeira destas condutas destrutivas é o ressentimento. E nessa noite, então, nós falaremos sobre a anatomia do ressentimento. Nós avaliaremos o ressentimento ainda na vida de Davi, na família de Davi, a partir da experiência de um outro personagem. Então, feita esta consideração inicial, eu gostaria que você, gentilmente, abrisse a sua Bíblia, segundo Samuel, capítulo 13, a partir do versículo 20 em diante. Na verdade, o início mesmo é no 21, mas o 20 é só para te ajudar no contexto. Tá? Você que não estava aqui na semana passada pela manhã, nós já falamos um pouco da introdução do que aconteceu na semana passada, experiência de Amnon e Tamar. Amnon, meio-irmão de Tamar, a violenta, e a partir daí ela chega na sua casa violentada, humilhada, expulsa por Amnon, completamente desprezada, ela chega até a sua casa. Né? Na verdade, ela vai para a casa do seu irmão Absalão. E esse é o contexto que inicia a nossa reflexão de hoje, a partir do versículo 20. Absalão, seu irmão, lhe perguntou: seu irmão Amnon lhe fez algum mal? Acalme-se, minha irmã. Ele é seu irmão. Não se deixe dominar pela angústia. E Tamar, muito triste, ficou na casa de seu irmão Absalão. Ao saber de tudo isso, o rei Davi ficou indignado. E Absalão não falou nada com Amnon, nem bem, nem mal, embora o odiasse por ter violentado a sua irmã Tamar. 2 anos depois, quando os tosqueadores de ovelhas de Absalão estavam em Baal-Azor, perto da fronteira de Efraim, Absalão convidou todos os filhos do rei para se reunirem com ele. Absalão foi ao rei e lhe disse: eu, teu servo, estou tosqueando as ovelhas e gostaria que o rei e os seus conselheiros estivessem comigo. E respondeu o rei: não, meu filho, não iremos todos, pois isso seria um peso para você. Embora Absalão insistisse, ele se recusou a ir, mas o abençoou. Então Absalão lhe disse: se não queres ir, permite, por favor, que o meu irmão Amnon vá conosco. E o rei perguntou: por que ele iria com você? Mas Absalão insistiu tanto que o rei acabou deixando que Amnon e seus outros filhos fossem com ele. Absalão ordenou aos seus homens: ouçam, quando Amnon estiver embriagado de vinho e eu disser:
matem Aminon, vocês o matarão. Não tenham medo, eu assumo a responsabilidade. Sejam fortes e corajosos. Assim, os homens de Absalão mataram Aminon, obedecendo às suas ordens. Então, todos os filhos do rei montaram em suas mulas e fugiram. Estando eles ainda a caminho, chegou a seguinte notícia ao rei: Absalão matou todos os seus filhos, e nenhum deles escapou. Opa, peraí, me perdi aqui. A letra é muito pequena, gente. Já era. Cadê aqui? Não, é que eu não estou vendo mesmo. 31. Isso mesmo, 31, como eu tinha dito. O rei levantou-se e rasgou as suas vestes, prostrou-se com o rosto em terra, e todos os conselheiros que estavam com ele também rasgaram as vestes. Mas Jonadab, filho de Simeia, irmão de Davi, disse: não pense o meu senhor que mataram todos os seus filhos. Somente Aminon foi morto. E essa era a intenção de Absalão desde o dia em que Aminon violentou Tamar, irmã dele. O rei, meu senhor, não deve acreditar que todos os seus filhos estão mortos, apenas Aminon morreu. Enquanto isso, Absalão fugiu. Nesse meio tempo, a sentinela viu muita gente que vinha pela estrada de Horonaim, descendo pela encosta da colina, e disse ao rei: vejo homens vindo pela estrada de Horonaim na encosta da colina. E Jonadab disse ao rei: são os filhos do rei. Aconteceu como teu servo disse. Acabando de falar, os filhos do rei chegaram e chorando em alta voz. Também o rei e todos os seus conselheiros choraram muito. Absalão fugiu para o território de Talmai, filho de Amiúde, rei de Gesur. E o rei Davi pranteava por seu filho todos os dias. Depois que Absalão fugiu para Gesur e lá permaneceu 3 anos, a ira do rei contra Absalão cessou, pois ele se sentia consolado da morte de Aminon. Amém? E aí, vamos orar? Deus, obrigado, Senhor, por esta palavra. E te pedimos, ó Pai, que essa palavra encontre lugar em nossa mente, nosso coração, e conduza-nos a exatamente onde o Senhor quiser. Que ela possa produzir em nós, Deus, frutos dignos de arrependimento. E que possamos, a partir da compreensão da Tua palavra, Pai, que possamos, Senhor, colocar em prática aquilo que o Senhor tem para nós. Se há alguém preso na cadeia do ressentimento nessa noite, que o Senhor opere ou comece a operar hoje a libertação no nome de Jesus. Que nós possamos abrir mão daquilo que nos priva de viver uma vida plena de sentido, significado, através da cura das nossas emoções. Cura as nossas almas, Senhor. Liberta-nos, Senhor, de tudo aquilo que nos impede e nos aprisiona no passado que deveríamos superar. É o que nós oramos no nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Meus irmãos, eu amo o Antigo Testamento, né? Eu já disse aqui para os irmãos, eu amo os textos narrativos. Como costumo dizer, narrativa é bom porque fala da vida de gente que parece com a gente nas páginas das Escrituras. E é através desse tipo de gente que Deus se relaciona, que Deus se manifesta, que Deus revela a sua glória, o seu poder, que nós podemos perceber que Deus continua intervindo na história, que o Senhor continua transformando realidades. E assim é também nessa narrativa. Podemos olhar para essa história e aprender coisas da nossa vida. Mas como temos feito, gosto de iniciar os sermões dessa série sempre com a frase de algum grande pensador da humanidade. Por quê? Por quê, pastor? Para poder trazer uma aura de conhecimento nesse sermão? Não. Na verdade, é porque toda vez que algo chega ao ponto de relevância, produzir uma reflexão sociológica ou filosófica, é porque isso é algo muito importante nas nossas vidas. Então, quando alguém fala sobre esses sentimentos que a gente tem nutrido, quando alguém fala, como nós trabalhamos na semana passada, sobre os desejos, quando alguém fala, como falaremos agora, sobre o ressentimento, é porque isso molda os seres humanos. E nesta oportunidade, 2 grandes nomes do pensamento, um cristão e o outro não, trazem para nós uma leitura sobre o ressentimento. E o primeiro é o filósofo alemão, Friedrich Nietzsche. E Nietzsche vai dizer que nenhuma chama consome tão intensa e rapidamente o ser humano quanto o fogo do ressentimento. Na perspectiva nietzschiana, na perspectiva de Nietzsche, o fogo do ressentimento nos consumindo.
vai nos conduzindo à autoanulação, ao autoextermínio emocional, porque nós somos consumidos por aquele sentimento ruim, nós somos consumidos por aquilo que deveria trazer para nós apenas algo transitório, é algo que vai conduzindo e moldando a nossa vida ao longo de toda a nossa história. Segundo Nietzsche, a chama do ressentimento vai consumir. Um outro pensamento, um teólogo cristão, protestante, croata, chamado Miroslav Volf, vai dizer que ressentimento é fruto da ausência da justiça, que transforma a vítima em um juiz implacável e em um carrasco cruel. Quando nós somos de alguma forma injustiçados, muitas vezes nós iniciamos uma trajetória onde nós saímos de vítima para nos tornar um juiz implacável e, posteriormente, nos tornarmos um carrasco cruel a executar a pena que o nosso coração já deliberou sobre a vida de outra pessoa. Tanto Nietzsche quanto Miroslav Volf nos ensinam que o ressentimento é profundamente perigoso. E dentro desse contexto, nós temos uma família que é destruída por sentimentos ruins, destruída pelo desejo mal controlado de Amnon e destruída pelo sentimento iracundo de Absalão. Ao falarmos sobre esse texto, falamos também sobre a família de Davi, e é importante contextualizar os irmãos dentro da estrutura da família davídica, né? A casa de Davi estava profundamente destruída já neste cenário. Não sei se você, inclusive, tem acompanhado a série do Prime Video, The House of David, né? A Casa de Davi, muito boa, trazendo ali o texto bíblico para a nossa compreensão de forma cinematográfica, inclusive muito bem feito, muito bem escrito, em que pese as licenças poéticas comuns a obras cinematográficas. Mas feita esta orientação, esta dica de entretenimento, quando olhamos para o texto bíblico, nós percebemos que Tamar é violentada por Amnon, há um grande trauma, o trauma permeia essa família, Davi fica furioso, Absalão fica revoltado, Tamar fica destruída, Amnon torna-se cada vez mais isolado em seus próprios sentimentos, e a grande questão é que passam-se 2 anos nesse processo. Entre o versículo 22 e o versículo 23, 2 anos passam. Durante 2 anos, Absalão foi nutrindo um sentimento de ressentimento para com o seu irmão. E o ressentimento é o produto que erige na nossa alma quando ela não encontra um lugar seguro para ser curada. Meus irmãos, todos nós passamos por experiências na vida que nos causam dor. Muitas dessas experiências são produzidas por gente que a gente ama, por gente que importa para a gente. Afinal, aquele que nós não amamos, aquele que não importa tanto para a gente, talvez não consiga produzir um sofrimento tão grande. Mas, via de regra, nós nos frustramos, nos ferimos e nos ressentimos quando gente próxima faz algum tipo de mal a nós. Sentimento, produto ou processo de destruição da nossa alma quando ela não encontra um lugar seguro para ser curada. Ainda na teologia de Miroslav Volf, quando nossa alma não encontra uma intervenção divina que possa nos redimir, a nossa saída natural não é buscar a cura, mas é buscar a destruição de quem me feriu. Quando Jesus entra na nossa história, nós não buscamos a cura. Quando Jesus não entra na nossa história, nós muitas vezes não buscamos a cura. Nós buscamos a destruição de quem causou a dor e o sofrimento. Perceber isso é importante, porque isso nos conduz ao entendimento de que o que a Escritura nos apresenta como uma história pode tornar-se a nossa própria história se nós não curarmos os nossos sentimentos, a nossa alma, as nossas emoções a tempo, ou em tempo hábil. E aí eu gostaria de conduzir os irmãos numa dupla perspectiva nessa noite. Primeiro, entender que psicologicamente ou emocionalmente, ressentimento constante e contínua ao lugar do sentimento. Ressentir
é sentir de novo, é sentir outra vez. E enquanto o ressentimento governa a minha vida, eu estou sentindo e ressentindo aquilo que me causa dor diuturnamente, por quanto tempo o ressentimento me governa. É algo que aconteceu na nossa vida, é algo que produziu em nós um ferimento, é algo que nos trouxe dor, é algo que nos magoou de uma forma tão profunda que nós gostaríamos de esquecer. Mas porque nós produzimos ressentimento, nós não apenas não esquecemos, como nós nos alimentamos disso diariamente. Que todo dia nós ressentimos aquilo que nos trouxe sofrimento. Ressentimento é ressentir continuamente a dor, é ruminar a dor. Você já viu vaca se alimentando? Bovino, né? Ele pega ali a grama, ali, a comida dele, né? Ele fica ali. E ele vai fazendo alguns processos pré-digestivos. Meio que ele digere uma parte do alimento, depois ele come de novo. Que é o que se chama de ruminar. E assim ele fica ali ruminando por tempo e tempo, até aquilo ser efetivamente digerido. Sentir é ruminar definitivamente, irretratavelmente, sentimentos que nós deveríamos abrir mão, sentimentos que nós deveríamos abolir na nossa trajetória de vida. Ressentir e ruminar. Meu jovem, muito obrigado. Pronto. Melhorou? Melhor agora, né? Não se ressintam do microfone. Deve ser a pilha, eu acho. Psicologicamente, então, ressentir é reproduzir ciclicamente sentimentos que nós deveríamos abandonar. É o trauma do passado que molda o nosso presente e condiciona o nosso futuro. Ressentimento não é uma boa escolha. Teologicamente, ressentimento é a usurpação do trono de Deus na nossa vida. Como assim, pastor? Nós não confiamos na justiça divina e decidimos nos tornar juízes e executores daquele que nos fez mal. Alguém me fez mal, alguém me feriu. Eu posso colocar isso diante do Senhor e falar: Senhor, o Senhor sabe o que é melhor. Ou eu posso me autodeterminar a odiar essa pessoa e ficar o resto da minha vida reproduzindo esse sentimento negativo, ao invés de entregar isso nas mãos do Senhor. Ressentimento, além de uma escolha emocional ruim e destrutiva, é pecado. Porque nós ficamos ruminando, nós ficamos ressentindo e nós nos tornamos como juízes no lugar de Deus na nossa vida. Não estou dizendo aqui que você precisa ser o melhor amigo de quem te feriu, não é nada disso. O que eu estou dizendo aqui é que enquanto o ressentimento dominar o seu coração e o meu coração, nós jamais seremos libertos da tentação de governar a nossa própria vida e não de entregar diante do Senhor e falar: Senhor, o Senhor sabe a melhor maneira de agir. E a grande questão disso é que o que produz o ressentimento em Absalão, ou o que conduz Absalão a uma vida de ressentimento, é algo num primeiro momento legítimo. Absalão tem a sua irmã estuprada. Absalão espera que o rei se manifeste. E o texto diz que o rei fica indignado. O rei era a suprema corte de Israel. Muito parecido com um certo país dos trópicos, onde um rei também tem decisões que suplantam todas as outras. O rei deveria punir o jovem Aminon. O rei deveria fazer justiça. O texto diz que o rei fica indignado, mas o texto diz que o rei não faz nada. O sentimento é legítimo, a causa é legítima, mas a condução do processo destrói toda a legitimidade e conduz Absalão a um caminho sem volta. Na verdade, aqui é importante fazer uma consideração. Davi nunca foi um bom pai, irmãos. Davi era o melhor rei que Israel já teve, mas talvez um dos piores pais que a Bíblia revela a nós. Davi fez muitas escolhas erradas. A Bíblia diz que Davi tem pelo menos 20 filhos nomeados no texto bíblico. Ninguém com 20 filhos consegue cuidar com qualidade dos 20. É impossível. 20 filhos. A Bíblia revela a nós que 4 desses filhos nascem em Hebrom. Talvez uma breve enculturação para você no texto bíblico, ou na cultura bíblica.
Davi tem um reinado de aproximadamente 40 anos. Destes 7 anos ele reina um reino dividido, uma vez que há uma guerra civil com a casa de Saul, conduzida pelo seu filho Isbaal. E Davi então reina no norte. Davi reina em Hebrom. Durante 7 anos Davi é rei de parte de Israel, e a casa de Saul reina em outra parte, até que, após a morte de Isbaal, Davi torna-se o rei do Israel unificado. Em Hebrom, Davi teve 4 filhos. O primeiro deles, o primogênito, Aminon. A Septuaginta, versão grega do texto judaico, tem em seus comentários de que o principal motivo pelo qual Davi não pune Aminon é porque ele era o primogênito e ele seria o rei de Israel. O primeiro dos filhos é Aminon. O segundo dos filhos é Quileabe. O terceiro dos filhos é Absalom. O quarto dos filhos é Adonias. E os teólogos divergem, porque existe a possibilidade de 2 dos outros filhos também terem nascido em Hebrom, e outros dizem que esses 2 já nascem num outro momento, que é Cefatias e Itreão. Mas o que importa para nós são os 3 primeiros filhos. Aminon, e especificamente Absalão, né? Na verdade, o segundo filho não importa tanto, porque ele some na narrativa bíblica, Quileabe. Aminon e Absalão são importantes para nós. Adonias será em uma outra mensagem. A questão é, o mais velho comete um ato abominável, o mais novo se sente injustiçado e vai produzindo ressentimento. Davi teve muitos outros filhos, outros em Jerusalém. Dentre estes em Jerusalém, Salomão, que se tornaria o seu sucessor. A única das meninas registradas da filiação de Davi é Tamar, filha de uma princesa cananeia chamada Maaca, que era mãe também de Absalão. Logo, dos 20 filhos de Davi, eram de diversas mulheres. 2 desses de uma única mãe, Absalão e Tamar. Quando nós olhamos para o nome dos filhos de Davi, nós percebemos que Davi tinha bons planos para os seus filhos. Davi foi um pai ruim, mas isso não foi uma escolha deliberada de Davi. Talvez uma incapacidade de gerir as consequências das suas escolhas, mas Davi nomeia os seus filhos de acordo com a cultura hebraica, e a cultura hebraica era mais ou menos a seguinte: a nomeação dos filhos funcionava de 2 formas, ou uma compreensão da realidade sobre a vida daquela criança, ou uma profecia, uma declaração profética do sentimento dos pais sobre os seus filhos. E Davi então nomeia os seus filhos de acordo com aquilo que ele sentia para eles. E aqui está o grande paradoxo, ou a grande ironia, porque o nome Aminon significa aquele que é confiável. É o que fala para o pai: pai, traz a minha irmã para ela fazer uns bolinhos, porque eu estou doente, sendo uma mentira. E quando a sua irmã se torna vulnerável, ele a estupra. Esse se chama aquele que é confiável. Outro filho de Davi, Adonias, que morre ao tentar usurpar o trono de Salomão, com as mãos presas no altar, significa aquele que pertence a Adonai, mas que se insurge contra aquele que Adonai escolheu para o reino. Absalão, este que mata o próprio irmão e instaura uma rebelião em Israel que mata milhares de pessoas, o nome significa Absalom, o pai da paz. Davi tinha boas intenções com os seus filhos, mas boas intenções não bastam para a estrutura familiar. Todos os seus filhos trilharam caminhos completamente diferentes daqueles que o pai intencionava, muito pelo comportamento de seus pais. Davi tinha boas intenções, mas as ações de Davi afastaram os seus filhos. E o mundo dos filhos de Davi foi quebrado por suas ações e omissões. E considerando todo esse contexto, chegamos ao porquê Absalão é o grande personagem que nos ensinará sobre ressentimento, amargura e vingança.
E nessa primeira mensagem dessa trilogia, Absalão consolida-se como o grande espelho de alguém que, querendo consertar o mundo quebrado ao seu redor, através do ressentimento, termina quebrando a si mesmo. Que lições podemos extrair, brevemente, sobre a vida de Absalão nessa noite? Primeiro, se estamos avaliando a anatomia, a construção do ressentimento, precisamos falar sobre o seu início. Todo ressentimento começa no mesmo lugar, na justa causa. Justa causa é uma terminologia que se usa, inclusive, no universo jurídico, para dizer sobre o direito de alguém propor uma ação, ou o direito de alguém que é constituído a partir de uma justa causa. Um exemplo simples, você compra um eletrodoméstico, esse eletrodoméstico vem com defeito. Você, por ter pago o seu dinheiro num produto que deveria vir funcional e vem com defeito, já tem a justa causa para propor uma ação. Justa causa. Um motivo legítimo, um motivo legal. O ressentimento começa com um motivo legítimo. O ressentimento, via de regra, quase sempre tem uma certidão de nascimento legítima. Ele não nasce de algo absurdo, ele não nasce de uma ilusão, ele nasce de uma fatura não paga. Ele nasce de uma injustiça. Alguém deveria ter feito por você e não fez, alguém não poderia ter feito a você e fez, alguém prometeu e não cumpriu, alguém ultrapassou limites que não deveria ter ultrapassado, alguém agiu de uma forma que você não esperava que essa pessoa agisse, alguém traiu a sua confiança. Sempre há um motivo legítimo. Versículo 19 do texto que lemos diz que Tamar, ao terminar de ser violentada pelo seu irmão, rasga as suas roupas, coloca cinza sobre a sua cabeça e atravessa a cidade. Atravessa a cidade com a sua túnica rasgada, com o símbolo da sua identidade fragmentada, com a expressão da sua realeza, com a expressão da sua pureza, da sua virgindade rompida por aquele homem vil e cruel, Aminon, seu irmão. Tamar, então, chega à casa de Absalão. Ela vai buscar refúgio na casa do seu irmão. E ao chegar na casa do seu irmão, Absalão, ao olhar aquela injustiça, tem a sua justa causa. Isso não pode ficar assim. Esse evento traz o caos para a família davídica, ou para a família real. Absalão, então, diz, isso não pode ficar assim. A dor de Tamar é apropriada por Absalão. Eu não posso ver minha irmã desse jeito, eu não posso ver minha irmã humilhada, eu não posso ver minha irmã com um futuro completamente comprometido pela postura de Aminon. Eu não posso ver a minha única irmã destruída. Ressentimento, via de regra, existe no nosso coração quando algo ou alguém que nós muito amamos foi vandalizado pela vida. É o sentimento, é uma motivação, é uma pessoa que foi violada, violentada de alguma forma. Minha mãe dizia algo sobre mim, né? Quem beija os lábios, beija os seus lábios, adoça a minha boca. Tinha um ditado desse que mamãe falava, acho que era mais ou menos isso. Beija meus filhos, isso, quem beija, adoça a minha boca, né? Quem beija os lábios dos filhos, adoça a minha boca. No sentido de, se alguém lhe faz feliz, me faz feliz também. E, naturalmente, o contrário também é verdade. Se alguém mexe com os nossos filhos, isso produz em nós uma ira. Se alguém mexe com quem nós amamos, isso produz em nós uma ira. Se alguém toca em algo que é importante para nós, isso produz em nós um sentimento de injustiça, uma injustiça que nós precisamos ver reparada. É exatamente esse sentimento bom num primeiro momento, legítimo num primeiro momento, que consolida-se como a semente do ressentimento de Absalão. Porque quando a justa causa se torna um problema, quando a justa causa rouba
a centralidade das nossas emoções e sentimentos. E tudo que acontece passa a ser visto pela perspectiva do ferimento que alguém nos causou. A dor passa a ser a nossa lente. Absalão, imagino eu, meus irmãos, todos os dias chegava na sua casa e olhava para Tamar e via aquela injustiça, e aquilo lhe foi alimentando diariamente. O texto diz que Absalão fica por 2 anos esperando alguma postura e alguma intervenção de Davi. Numa conta de padaria, 730 dias, esperando todos os dias Davi fazer alguma coisa sobre aquela injustiça. Passa-se 1, passa-se 2, passa-se 1 mês, passa-se 2 meses, passa-se o primeiro ano, passa-se 2 anos. Embora a Bíblia diga que Davi sentiu muita raiva, a Bíblia diz que ele não fez nada. O homem segundo o coração de Deus se cala diante de uma grande injustiça. Há algumas possibilidades do porquê que Davi se cala, e aqui nós passamos a um segundo desdobramento da justa causa. A justa causa é a razão, mas essa razão é potencializada pelo silêncio. Muitas vezes o ressentimento permanece porque aquela pessoa que poderia ou que deveria intervir na história não faz nada. Eu não sei se você já teve o sentimento ou a sensação de se sentir injustiçado numa relação porque alguém omitiu-se do seu dever de intervenção. Às vezes, irmão briga, né? E meu relacionamento com meus irmãos era muito saudável. Certa vez meu irmão me amarrou com uma linha de cerol, né? Amarrou os pés e as mãos, me deixou amarrado ali por alguns minutos. E ainda falou assim, vou te dar uma tábua de salvação, deixou uma régua de plástico para eu ir puindo a linha. E aí fiquei todo marcado, irmãos, nas tornozelos. E aí eu fui na minha mãe. Falei, mãe, Wagner fez isso, irmão do meio. Wagner fez isso comigo. Minha mãe, tá bom, tipo assim, vamos ver isso aí depois. Meus irmãos, eu me senti injustiçado. Eu fui torturado nesta casa. Né? Deveria ter uma anistia, uma lei da anistia aqui me protegendo aqui dentro de casa. Fui torturado. E o juiz ali, o agente público, não fez nada. Injustiça. Diante do silêncio, né? Tenho uma vaga impressão de que houve uma risada. Mas não sei, minha memória pode ter me traído. A grande questão é que depois daquilo eu fui injustiçado e me senti injustiçado. Claro que passou, é coisa de criança. Éramos crianças. Mas às vezes na vida nós somos injustiçados. É um chefe que não nos valoriza como deveria. É alguém que nós falamos a verdade e essa pessoa não acredita, e depois essa verdade vem à tona, e sequer um pedido de desculpas nós ouvimos. Injustiças. É gente que nos trai no ministério, é gente que nos trai nas relações familiares, é gente que a gente confiou dentro da ambiência da igreja por ser irmão, por ser crente, por ser gente boa, e essa pessoa traiu o nosso sentimento. E aí nós vamos guardando aquela mágoa, aquele ressentimento no nosso coração. Davi deveria ter intervido, mas Davi não interviu. E por que não fez? Não fez porque, de alguma forma, aquela decisão atrapalharia politicamente o futuro de Aminon. Para Absalão, Davi está dizendo, olha, a virgindade, a saúde, a integridade da sua irmã são menos importantes do que a reputação de Aminon. É o silêncio da autoridade. E por que Davi faz isso? Particularmente acredito que Davi faz isso por culpa. Quando esse cenário acontece, Davi já havia assassinado Urias. E já havia acolhido no seio da sua família, e do seu harém particular, Batseba e o seu filho Salomão.
penso eu, e alguns comentaristas bíblicos também, ou melhor, pensam tais comentaristas bíblicos, e eu também, que Davi não intervém porque ele se sente culpado. Ele não se sente digno de intervir. Como que eu vou repreender Aminon, sendo que eu peguei um dos meus melhores amigos, escrevi uma carta mandando que o comandante dele o matasse para me apropriar da mulher dele e esconder uma gravidez indesejada, que, na minha opinião, também pode ser compreendida como fruto de uma relação de abuso, porque não dá para saber pelo texto bíblico se essa relação foi consentida de Batseba e Davi. Mas isso é papo para uma outra mensagem. Como que esse homem poderia chamar Aminon e dizer: olha, você está errado? Penso eu que a culpa de Davi foi o elemento que potencializou o ressentimento de Absalão, uma vez que a sua culpa levou à omissão. Meus irmãos, eu quero fazer uma pausa nesse momento e conduzir você, que, uma vez que é mês da família, que talvez tenha tido, ao longo da sua trajetória, algum tipo de conduta ou de postura que faz com que você se sinta indigno de disciplinar ou de orientar a sua família segundo o temor do Senhor. Não cometa o mesmo erro de Davi, porque o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Você pode ter cometido as maiores atrocidades. Se Jesus entrou no seu coração, se você entregou a sua vida a Jesus, o seu passado foi lançado no mar do esquecimento, e Deus conta com o que você fará daqui para frente. Não permita que os seus erros do passado se tornem um instrumento de acusação do diabo na sua vida, para que você não discipline, oriente e conduza a sua família como Deus espera que você faça. No nome de Jesus, rejeite esta culpa, porque as nossas culpas foram lançadas sobre ele no madeiro, e o sangue de Jesus nos purifica não de alguns, mas de todos os nossos pecados. A omissão de Davi, produto da sua culpa, levou a um vácuo de autoridade. E no ambiente familiar, meus irmãos, vácuo de autoridade é letal. Por quê? Porque não existe vácuo de poder. Se você não exercer a autoridade, se você não se posicionar na posição, ou melhor, na condição que você tem de autoridade, se você não agir conforme se espera da sua posição de autoridade, alguém agirá e perverterá aquilo que deveria ser. Quando nós não exercemos a nossa autoridade dentro da família, alguém vai se achar no direito de fazê-la. Davi, em que pese seus filhos fossem adultos, morassem fora da sua casa, mas na ambiência do palácio, Davi tinha o dever legal de proteger e de imprimir a lei de Deus na sua família. E ele não faz. Porque ele não faz, Absalão se acha no direito de fazer. Tudo acontece pela omissão de Davi. O ressentimento é a semente, o silêncio é o adubo. A semente estava no coração de Absalão. O silêncio de Davi potencializa essa semente de ressentimento. E isso nos leva a outro desdobramento. O nosso pecado de omissão traz consequências sobre as gerações posteriores. Nós não estamos falando de maldição hereditária, não acreditamos nisso. No nome de Jesus, todas as maldições foram quebradas. E a Escritura já nos revela isso. Mestre, quem pecou este ou seus pais para que nascessem assim? Nenhum nem outro. Esta doença se manifesta para a glória de Deus. Não há poder dos pecados dos pais na vida dos filhos, mas há influência no pecado dos pais, no comportamento, na mente, na disposição dos nossos filhos. Por quê? Porque as relações familiares são moldadas dessa forma. Se nós permitirmos que o pecado molde a nossa influência para com os nossos filhos, nós estaremos criando ciclos sistêmicos de falência familiar. Em outras palavras, um pai omisso muito provavelmente produzirá um filho omisso. Alguém ausente muito provavelmente produzirá alguém ausente. Isso não é uma maldição espiritual, mas isso é um simples encadeamento de comportamento que nós vamos aprendendo.
Por isso que é importante que Jesus intervenha na nossa história e quebre ciclos. E a partir da intervenção de Jesus, comportamentos herdados podem ser moldados pela palavra de Deus. Talvez você tenha chegado aqui até essa noite cônscio de que você não tem agido como deveria dentro da sua casa, que a sua omissão tem produzido frutos que você não gostaria, que o seu comportamento tem produzido frutos negativos na vida dos seus filhos e dos seus familiares. No nome de Jesus, Deus te trouxe aqui para quebrar esse ciclo de falência familiar e para que a partir da sua autoridade, as futuras gerações da sua família sejam benditas no nome de Jesus. A semente é a justa causa, o adubo do ressentimento é a omissão. E o fortalecimento do sentimento é o isolamento. Tamar fica na casa de Absalão. Absalão, em cada um dos, pelo menos, 730 dias, absorve aquele trauma. E é o que se chama no set terapêutico, na perspectiva psicológica, de emaranhamento. Nós nos aproximamos tanto do outro, que os sentimentos do outro se emaranham com os nossos e a gente não consegue mais diferir o que é meu e o que é do outro. Se eu estiver errado, você me corrija, doutor Eduardo. Emaranhamento de sentimentos. Absalão não consegue mais diferir a sua dor da dor da sua irmã. Imagina essa casa, meus irmãos. Todos os dias, Absalão voltando para casa e se remoendo porque o pai não fez. Todos os dias, Tamar dentro de casa se remoendo por aquilo que Amnon fez e não deveria ter feito. E um retroalimentando o outro na dor, no sofrimento e na amargura. O ressentimento nos isola. Ressentimento nos tranca. Ressentimento é um altar para a tristeza. E aí nós paramos de olhar para o futuro e para as suas possibilidades, porque nós apenas vivemos olhando para o passado e para a dor que ele produziu em nós. Ressentimento nos isola em um quarto escuro existencial, onde existe apenas nós, ou você, e a sua dor. A origem do ressentimento, no trauma, na injustiça e no isolamento emocional. E o fruto do ressentimento? O fruto do ressentimento é a degradação. A dor não tratada cria raízes. E essas raízes de ressentimento produzirão frutos podres, que serão expressos através das nossas ações e comportamento. Versículo 22, Absalão não falou nem mal nem bem, porque ele odiava Amnon, por ter feito o que fez com a sua irmã. Primeira característica de quem é ressentido: fingimento. Alguém que vive conduzido pelo ressentimento vai se tornar um fingidor. Na perspectiva psicanalítica, sentimentos, ou melhor, emoções suprimidas, não morrem. Elas são enterradas vivas e em algum momento elas vão reunir forças suficientes para sair do túmulo e começar a governar de alguma forma a sua vida. Absalão, por 2 anos, finge não estar acontecendo absolutamente nada. Eu penso, irmãos, quantos jantares não houve na casa do rei ao longo de 2 anos? Talvez Absalão, pela ordem dos filhos, sentado à direita de Amnon. Talvez Amnon compartilhando uma taça de vinho com Absalão. Talvez Amnon compartilhando um pedaço de, não sei o que se comia lá, de bolo de fubá, irmã Nádia, com Absalão. Uma tâmara, um pedaço de cordeiro. Nas festas santas, indo ao templo, ou melhor, ao tabernáculo, juntos, Amnon e Absalão. O rei conversando com Amnon e Absalão como se nada tivesse acontecido. Assistindo talvez o jogo do Jerusalém Futebol Clube, não sei. Ou melhor, do Clube de Regatas Jerusalém da Gama, talvez.
assistindo o jornal, tomando um café, 2 anos sorrindo para aquele que deseja matar, 2 anos fingindo que está tudo bem, 2 anos dando a paz do Senhor para a gente que odeia. Ressentimento nos constrói como hipócritas. Nós fingimos estar tudo bem, mas no nosso coração nós odiamos aquele que chamamos de irmão. Nós trocamos o cálice com aquele que no nosso coração nós já matamos. E gostaríamos, até com um pouquinho de crueldade, que também fosse morto na vida real. Ressentimento. 2 anos jantando lado a lado com o estuprador da sua irmã e fingindo estar tudo bem. Meus irmãos, reprimir emoções demanda de nós uma energia psíquica absurda, que é controlar no nosso interior aquilo que está pulsando para sair de nós. Imagina como isso não degenera o nosso ser, a nossa identidade, porque nós vamos segurando aquele sentimento, nós vamos retendo aquilo, e todo ressentido é um ator, porque ele finge estar tudo bem, quando na verdade na sua mente ele julga e condena diariamente aquela pessoa por aquilo que aconteceu em algum momento da sua trajetória. Produto do ressentimento, fingimento, hipocrisia. Segundo produto do ressentimento, o comprometimento de outras pessoas. Versículo 28. O texto diz que na época da tosquia das ovelhas, a época onde o rebanho que foi dado a Absalão era tosquiado, e uma época muito feliz, porque aquela lã era vendida e trazia recursos, trazia lucro. Então, por isso que ele vai dar um banquete. E aí digo eu, não, Senhor, que na minha humilde opinião, o plano de Absalão era matar o pai, junto com todos os filhos. Mas não deu muito certo, porque Davi não quis ir. Então ele fica, mande Aminon. E meus irmãos, Davi sabia. Mas Davi, talvez, inocentemente, acreditou que se mandasse todos os filhos, Absalão não faria. Mande Aminon. Mas por que você quer que vá Aminon? Ele sabia. Ele, no mínimo, suspeitava. E de tanta insistência, tá, vou mandar todo mundo então. E todos estão no banquete. E pelo que o texto diz, o jovem Aminon continuava controlado pelos seus desejos. Afinal, o texto diz que ele se embriaga. Lembre que nós falamos no domingo passado que o desejo é insaciável. Quando nós pulamos no primeiro abismo, ele chamará outros. Aminon continuava um jovem controlado pelos seus impulsos e desejos. Aminon continuava alguém tão inconsequente que sequer teve o mínimo de maldade de falar, eu ir de jeito nenhum. A sensação de impunidade era tanta. Eu vou. E o texto diz que o jovem Absalão, no versículo 28, ordena aos seus homens, ouça, quando Aminon estiver embriagado de vinho, muito provavelmente era um comportamento comum, eu vou dizer a vocês, matem Aminon. Ressentimento nos leva a uma triangulação de ódio. Ressentimento é um sentimento missionário. Ele sempre compartilha com outros a sua origem. Não há ninguém ressentido que não procure de vez em quando, ou de quando em vez, alguém para falar sobre o seu ressentimento. E para que de alguma forma regimente mais alguém para também ficar contra aquela pessoa que é alvo do seu ressentimento. Por isso que a gente vê algumas conversas malignas pelos corredores. Mas o fulano, né? Triangulação de ódio, de rancor. Você sabia que o fulano fez isso comigo? Fulano ali parece legal, né? Beltrano ali parece legal, mas cuidado com ela. Uma vez,
Em outras igrejas isso é muito comum. Aqui isso não acontece. Mas em outras igrejas, em outros bairros, isso é muito comum, irmã Nádia. Porque ressentimento não é algo que nós carregamos sozinhos. Ressentimento, nós começamos a querer triangular a relação para buscarmos aliados para a nossa causa. Absalão não toma atitude sozinho. Absalão traz gente para ele. Olha só, vamos matar esse camarada. Penso eu que ao longo dos 730 dias, Absalão chamou os seus homens e ficava falando: Aminon precisa morrer, olha o que ele fez. Aminon precisa pagar pelo que ele fez. Aminon precisa ser punido, o rei não faz nada. Aminon precisa ser punido. E no dia em que era possível, ele simplesmente disse: chegou o dia, vamos fazer com Aminon aquilo que ele merece. Meu amado irmão, minha amada irmã, não cultive ressentimento, porque o ressentimento não ficará contido em você. Em algum momento ele transbordará. Absalão não compromete a si mesmo apenas, mas compromete todos os seus servos, porque eles é quem matam Aminon. Em dinâmicas familiares adoecidas pelo ressentimento, quem é ressentido sempre irá buscar aliados. É gente tentando convencer o irmão a ter raiva do pai e da mãe. É gente tentando convencer o parente a ter raiva do outro parente. É gente tentando convencer irmão a odiar outro irmão. E, infelizmente, isso também é reproduzido na dinâmica da igreja. Porque a dor, quando não tratada, sente falta de um cúmplice. Ressentimento não caminha sozinho. Ele sempre buscará alguém para caminhar junto. Fruto do ressentimento originado pela justa causa, pela omissão, pelo isolamento, seu fruto passa primariamente pelo fingimento, passa secundariamente pelo cumprimento, ou pelo comprometimento, melhor dizendo, de outras pessoas, um transbordamento do ressentimento, e passa, finalmente, por um aprofundamento do isolamento. Quanto mais ressentido, mais isolado. Quanto mais compartilhando o ressentimento, mais isolamento. Isso se dá em qual perspectiva, pastor? Muito simples, versículos 37 e 38 do texto. Absalão fugiu para o território de Talmai, filho de Amiúde, rei de Gesur, e o rei pranteava por seu filho todos os dias. Depois que Absalão foge para Gesur, lá permaneceu por 3 anos. E a ira do rei contra Absalão cessou, pois ele sentia-se consolado pela morte de Aminon. Quem vive sob o ressentimento retrocede na vida. Por que isso, pastor? Simples. A mãe de Absalão, como dito, era uma princesa cananeia chamada Maaca. E você pode acompanhar no segundo livro de Samuel, no capítulo 3, que Maaca era filha do rei de Gesur, filha de Talmai. Davi, como muito comum nos reis da antiguidade, realizou um casamento com uma princesa estrangeira por motivos políticos. A região de Gesur era uma região ao norte, aproximadamente nas colinas de Golã, uma região que servia como uma espécie de fronteira contra os reinos do norte e, de certa forma, de uma espécie de fronteira também natural contra os inimigos históricos de Israel, mais ao norte, que eram os filisteus, que habitavam na região superior, embora a Filístia compusesse toda a região litorânea do mar Mediterrâneo na perspectiva do Oriente Médio. Davi casa-se com Maaca por um motivo político. Davi desposa uma princesa pagã por um motivo político, mas os seus filhos nascem na terra de Yavé. Os seus filhos nascem sob a lei de Yavé. Absalom nasce sob o governo de Yavé. Mas o ressentimento o faz encontrar abrigo no paganismo do seu avô, lá em Gesur. Ressentimento, meu irmão, jamais te conduzirá para frente, sempre te conduzirá para trás. Manter ressentimento fará de você um crente pior.
Manter ressentimento, se por muito tempo e muito intenso, pode fazer de você, inclusive, alguém com comportamento pior do que quando você não era sequer crente. Ressentimento é retrocesso. Ressentimento destrói os relacionamentos horizontais. Mata Aminon, rompe relação com o pai, rompe relação com todos os irmãos. Foge para Jesus. Mas ressentimento também compromete nossos relacionamentos verticais. A relação de Aminon com Yahvé é absolutamente comprometida. Ele volta para o território pagão do seu avô. E lá se torna um exilado. Um exilado não apenas do reino de Israel, mas um exilado da sua própria identidade. Abrimos mão da nossa nova identidade para manter o nosso senso de justiça alimentado pelo ressentimento. Absalão troca a mesa de Davi pela mesa de Talmai. O ressentimento levará você num retrocesso espiritual. O ressentimento adoecerá você. O ressentimento vai matar você espiritualmente. O ressentimento vai impedir você de desfrutar tudo aquilo que Deus tem para a sua vida. Abra mão do ressentimento hoje, no nome de Jesus. Para concluirmos, Absalão guarda rancor durante 2 anos, 730 dias. Absalão queria que Aminon fosse punido. Absalão, então, entende-se como o responsável por punir Aminon. Absalão rouba o lugar de Deus. Deus não vai fazer justiça, eu vou fazer. Absalão mata Aminon. E a grande pergunta é: Absalão teve o que queria? Me parece que não. Aminon está morto. Tamar continua destruída. Absalão agora é um assassino, um fratricida. Absalão é o exilado da sua terra, da sua família. Absalão destruiu o coração do seu pai, rei Davi. Absalão traumatizou todos os seus irmãos num assassinato extremamente violento, cruel. O ressentimento te promete justiça. O ressentimento prometeu justiça a Absalão. Lhe entregou um exílio de 3 anos e a sua própria morte. Meu irmão, a grande ilusão do ressentimento é que ele promete justiça, mas só entrega destruição. O ressentimento não vai curar a dor do seu coração. Apenas Jesus pode fazer. Ressentimento não é a resposta. O autor de Hebreus diz no capítulo 12, versículo 15: tenha cuidado para que nenhuma raiz de amargura brotando entre vós vos perturbe e por ela muitos se contaminem. A raiz de amargura está no seu coração, ninguém sabe, só você. Ninguém vê, mas os frutos dela vão envenenar os seus relacionamentos, a sua família, a sua igreja, as pessoas que você ama. Corte a raiz de amargura hoje. Abandone esse ressentimento no nome de Jesus. Timothy Keller vai dizer que a cura para o ressentimento é a capacidade do perdão. E Timothy Keller diz que perdão é concedido antes de ser sentido. Que frase, irmãos! Porque nós ficamos esperando sentir a hora de perdoar. Perdão não se sente, perdão se entrega. E depois que entregamos, Deus vai nos curando.
até o dia em que nós sentimos o efeito do perdão, porque o ressentimento não mais habita. Qual a grande diferença de Absalão para nós? Absalão sofre uma injustiça e diz: eu matarei o culpado. E nós, cristãos, devemos seguir o exemplo de Jesus, que sofreu todas as injustiças e ao final disse: Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Nessa noite, a palavra de Deus nos coloca diante de dois exemplos: o exemplo de Absalão, uma vida pautada e conduzida pelo ressentimento, e o exemplo de Jesus, uma vida pautada pelo perdão, que apenas a graça de Deus pode conceber. O antídoto para o ressentimento não é a amnésia, meu irmão. Você não vai esquecer o que aconteceu. Mas o antídoto para o ressentimento é a cruz do Calvário. Leve à cruz de Jesus o que fizeram a você. E aquilo que fizeram a Jesus na cruz ressignificará e transformará todos os seus sentimentos para a glória de Jesus. Amém? Se você puder, você pode se colocar de pé. Vou convidar o Ministério de Louvor. Nós vamos cantar essa canção, e enquanto essa canção é ministrada, eu gostaria que você refletisse no que ela diz, e logo depois nós vamos orar. Você terá a oportunidade de entregar e tratar os seus sentimentos juntos a Jesus, ou junto a Jesus. Olhe, por exemplo, de Absalão. Não queira reproduzir em sua vida aquilo que Absalão fez, porque o resultado será exílio, morte e sofrimento. Dê lugar ao perdão, dê lugar à graça restauradora de Jesus nessa noite.